Olá, sejam bem-vindos ao podcast Motivando Saberes. Eu sou Rica Cardoso e hoje eu recebo a nossa consultora educacional, Cris. Cris, eu vou te dar esse olá e já te fazer uma pergunta. Queria que você nos cumprimentasse aí e se apresentasse, contasse um pouco da sua história antes da LT. Rica, é um prazer enorme estar aqui contigo, compartilhar um pouquinho da minha história, da nossa trajetória, vai ser uma delícia. Bom, vamos lá, Rica. Eu acredito que já nasci no meio da educação. Certamente algumas pessoas que estarão aí nos ouvindo, nos vendo, eu comecei dando aula para as minhas bonecas. Entendi. Eu, na verdade, tinha uma paixão pelos professores Uhum. e essa paixão até hoje, me tornei professora e até hoje eu falo que eu sou uma defensora da categoria, porque realmente, de verdade, os professores são capazes de transformar uma sociedade. É, né? Se tem um físico ou um médico com alguma grande descoberta, isso antecede porque ele aprendeu com alguém, né? Então, até como descobrir o mundo educacional e aprender. Eu acho que essa é uma grande alegria do professor, né? Essa motivação também de saber que o que ele está fazendo ali vai ecoar na sociedade com o futuro. É mágico. Na verdade, eu falo que é quando você vê a criança aprendendo a ler, escrever e o olhinho brilhando, a mãe chorando porque o filho aprendeu a ler. São tantos momentos que a gente se emociona. É cheio de nuances, né? Muitos Então, como sentimentos tudo. e sensações. E aí eu acho que a gente já entra numa questão muito importante. É de uma responsabilidade gigantesca. Porque está Em- trabalhando ali numa idade da formação do caráter, é. a criança acaba passando mais tempo com as professoras, os professores, do que propriamente com a Exatamente, nós família, com o somos pai e mãe. formadores de opinião, Exatamente. psicólogos e, na verdade, é o que eu falo. Hoje eu sou uma grande defensora porque realmente são muitas responsabilidades. O professor é uma. Né, ser professor é uma profissão que exige estudo, dedicação, comprometimento, reflexão. Então, eu acho que eu escolhi isso desde cedo e passei minha vida em busca de me tornar cada vez mais uma profissional, porque é isso, né? O professor precisa ser reconhecido como um grande profissional. Então tá, mas antes de entrar nessa fase sua aqui dentro da LT, você tem tua fase, que daí eu falo que o escritor, a fase dele é eterna, né? Ele pode não estar na hora transcrevendo, mas ele está prestando atenção nas histórias que acontecem em volta o tempo todo. Você é uma grande escritora. Muito obrigada. Então eu queria que você falasse um pouco dessa, como você transitou de professora a escritora, de escritora a consultora educacional e daí sua vinda para a LT. Perfeito. Bom, na verdade, eu fiz o antigo magistério, então, desde os meus 14 anos, eu já estava imersa na escola, agora do outro lado, auxiliando os professores, trabalhando em docência. Eu entrei na Universidade de São Paulo aos 16 anos. Muitos brincam, né? Nossa, você era um bebê quando entrou na USP. E muito engajada com pesquisa. A pesquisa me move, eu gosto de investigar, eu gosto. E eu recebi dois presentes na USP que foram, assim, transformadores. O primeiro deles, Rica, eu fui convidada aos 17 anos para participar do Instituto Paulo Freire. Maravilhoso. Acho que a gente não precisa nem se estender demais, mas eu falo que é o sonho de consumo de muita gente. E foi para mim assim uma honra ter a oportunidade de participar. E aí já nasceu a minha primeira publicação. Nós estávamos participando de um projeto grande em São Paulo, que é a implementação dos CEUs, Centros Educacionais Mas, Unificados, grandes complexos. E nós fizemos uma publicação institucional e eu tive o privilégio de participar na escrita desse uhum, material e eu digo que foi a primeira grande publicação. E ela tinha, Rica, ela tem um tema muito relevante, que é educação com qualidade social. interessante. E isso já é uma motivação enorme, é transformar a educação pública do nosso país. Eu sou filha da escola pública, da educação infantil à universidade. Então, realmente, esse passo foi muito importante. E o segundo presente, eu me tornei brinquedista.
Hum, Não é muito conhecido, mas na verdade a gente tem dentro da Universidade de São Paulo um grupo de pesquisa muito forte que estuda a ludicidade e a importância do brincar. Não só na escola, a gente tem brinquedotecas hospitalares, a gente entendi. tem brinquedotecas em casas de acolhimento. Então, na verdade, é o brincar como uma ferramenta potente, poderosa de aprendizagem e de ressignificação de olhares, enfim. E acabei me especializando em alfabetização e letramento por conta do Instituto Paulo Freire, por conta de toda a minha trajetória na educação infantil. Aos 20 anos, quando eu me formei, continuei estudando, mas eu abri uma escola, fui mantenedora de escola aos 20 anos de idade e sempre muito desejante de atuar na transformação. Eu falo que eu transgredia, eu era sempre aquela que cutucava, olha, isso tá certo, será que não pode ser melhor? Será que aqui a gente não tem como modificar? Então isso é uma das questões que me levou à escrita. Eu tenho como depoimento que os melhores professores que eu tive, eu falo que eles foram provocadores. Exato. Que antes de decorar você tem que entender e até discordar. E provocar essa discordância me ajudou muito a aprender e me trazer com essa personalidade ir para a publicidade, porque Aham. a publicidade para você criar você tem que provocar a tua mente, tua ideia. Então, eu acho que o professor teve muita influência na minha vida nesse sentido, né? Os professores são, no bom sentido, os provocadores para você querer aprender, né? Para você gostar de ler. Entendo. Eh, aprender a ler é uma fase da vida, interpretar o que você leu Uhum, é outra fase da uhum, tua vida. uhum. Então, acho que tá muito na mão dos professores de como eles conduzem isso. Por isso que eu falei, é na hora da formação do caráter que você está ali, então tem um jeito de aprender. Mas isso é desafiador. Mas eu queria te entrar no assunto. Estou aqui Pois vendo que não. você trouxe, a meu pedido, um dos seus livros. Sim. Essa vinda para a LT, e depois a gente vai avançar nisso, falar do mercado educacional brasileiro. Uhum. A LT é uma editora que se especializou com projetos de educação para municípios e estado, enfim, para a escola pública brasileira, com uma responsabilidade cobrada pelo nosso presidente, que ele falou assim, não, tudo que a gente fizer aqui, a gente vai fazer pensando lá no nosso cliente final, que é um tripé ali, o professor, o aluno e a família do aluno, Exato. não é? A gente colocar na sociedade alguém mais bem preparado Uhum. e no mesmo nível da escola privada, né? O nosso desejo, acho que daí é conjunto, quanto distribuidor, professor, gestor, e todo mundo aqui dentro da LT sempre é o mesmo, de saber que o nosso projeto está ajudando esse aluno sair com o mesmo conhecimento que um aluno da escola privada. Pode não ter as mesmas condições Uhum. alimentares, de moradia, de Sim. transporte, mas de conhecimento ele ter esse mesmo potencial. Eu acho que é disso que a gente vem falando. Uhum. Então eu queria que você falasse um pouco do Peripécias, Ai, que já é um xodó aqui na LT, sim. e também falar um pouco dessa tua consultoria. Uhum. Vamos lá. Primeiro me falar desse bebê novo. Ai, bom, na verdade, eu digo que ele é a materialização de um sonho, Rica. Eu recebi uma provocação há alguns anos atrás de pensar materiais estruturados para a educação infantil. E eu sou uma brinquedista, uma grande defensora do brincar. E a gente tem na educação infantil questões bastante emblemáticas e importantíssimas de serem conversadas, Uhum. que é o quanto a criança precisa aprender enquanto brinca. E o tão importante a intencionalidade do professor em cada ação que ele desenvolve. Então, muitas vezes, quando a gente está propondo uma brincadeira na educação infantil, ela tem um objetivo. A gente quer alcançar, né, alguns processos, desenvolver inúmeras habilidades. E isso fica muito restrito ao universo educacional. Às vezes, Uhum. se a gente que está de fora acredita, mas ele está lá só brincando, né? E a provocação foi pensar um material que ele pudesse potencializar o trabalho do professor e realmente levar para as crianças da rede pública oportunidades. Sabe aquela história de democratizar o acesso à educação? Porque Sim. muitas vezes, durante anos, eu já estou chegando na casa das 100 publicações hoje. Tenho muitos livros publicados, entre livros didáticos, paradidáticos, livros de formação de professores.
E muitas vezes esses materiais, eles acabavam indo para as escolas particulares, que é um privilégio, é uma honra. Sim. Mas a gente queria sim atingir todas as crianças, independentemente do lugar onde elas estejam. E quando eu recebi essa provocação de pensar um material para a escola pública que potencializasse o trabalho do professor, que levasse para as crianças a oportunidade de materiais com altíssima qualidade gráfica, com provocações, como você disse, provocações que vão fazer as crianças desenvolverem, às vezes, habilidades que estão adormecidas. E foi aí que nasceu Peripécias. Peripécias tem uma série, depois a gente pode mergulhar nesse universo, mas ele tem uma série de elementos que foram cuidadosamente pensados para preparar esse universo da aprendizagem na educação infantil. Então, desde a gente pensar em obras de arte produzidas por grandes profissionais que levassem toda a questão estética para as crianças, desde muito cedo, diferentes gêneros textuais, cantigas do Nordeste, a gente tem a lenda de Curitiba, da Gralha Azul, a gente tem lendas do Rio São Francisco, a gente fala sobre o boto, a gente apresenta a palafita, a gente fala dos povos indígenas, a gente fala de diversidade. E a gente apresenta isso de uma forma brincante. Eu acho que também é uma forma do Brasil se conhecer. Como a gente mora num país continental, às vezes não está na nossa realidade quem está no sul, conhecer as lendas do Rio São Francisco, eu acho que isso pelas crianças e pelos nossos alunos vai ser um grande ganho para o nosso país. É isso que a gente vem falando e o que o Jean fala. O que a gente melhora? Como essa criança Uhum, sai melhor uhum, conhecendo o país, né? uhum. Num mundo tão globalizado, a gente tem que se autoconhecer, né? A gente tem que conhecer o Brasil para daí conhecer o mundo, senão a gente dá um passo. Eu falo que pula um andar. A gente vai Aham, pular um andar porque a aham. gente, não, eu quero viajar e conhecer o mundo. Tá, mas você já conhece o teu Sim, país? a É. riqueza. Então, às vezes, eu brinco que a gente tá na contramão, e daí eu tô como um depoimento. A gente fica tão ansioso para conhecer a Europa, para conhecer Uhum, lugares, e a uhum. gente tem tantos lugares no Brasil, na América do Sul, para contemplar e muito mais perto, né? Então, acho que tudo ajuda. Se a gente começa a provocar essa criança a conhecer o próprio Brasil, acho que a gente vai ter um jovem melhor, um cidadão melhor lá na ponta. E tem um outro ponto, Rica, muito importante a partir do que você diz. Ele precisa se reconhecer. Sim. A gente tem uma riqueza enorme dentro de casa. Então, são crianças que escutam histórias das famílias, são crianças que estão andando na rua e encontram um rio maravilhoso, ou às vezes um rio poluído. E ter essas realidades, ter essas tradições, esses costumes materializado no livro, é como se eu estivesse empoderando essa família. É como se eu estivesse reconhecendo que aquela história que ela escuta em casa e que às vezes ela não viu no livro, porque às vezes a gente tem uma grande diversidade de publicações maravilhosas, mas muitas vezes elas não chegam para as crianças. É Então, a verdade. ideia era fazer com que ela se reconhecesse nesse material, que ela percebesse o quão importante ela é, a cultura do seu povo é, o quanto a gente tem em outros lugares, outras realidades. Então, é esse movimento de conexões. Acho maravilhoso. Eu ia falar que ele vai ser um sucesso, não, porque ele já é um sucesso, né? Mas assim, a gente vai ter a oportunidade de falar só sobre ele, porque a Uhum, gente vai ficar horas uhum. falando sobre ele também, sobre produtos. Suspeita. E a gente vem, com a tua vinda para a LT, a gente ganhou essa consultoria Uhum, educacional sua, uhum. que eu acho importantíssimo. A gente está muito atualizado sobre educação, sobre os novos mercados. Eu falei um pouco com o Marco sobre os novos mercados, sobre os novos produtos. E eu queria que você desse para a gente, saindo agora, falando de um mercado mais amplo Sim. e grandioso, a gente vivendo num país continental, Uhum. como você enxerga a educação nesse momento de transformação, de tecnologia, Sim. e a gente falando de inclusão, de Uhum. produtos e projetos inclusivos. Sim. A gente tem aqui o socioemocional em desenvolvimento. Me dá um pouco dessa visão
globalizada, mas nacionalizada da nossa educação. Hoje a gente está percebendo um movimento muito grande dentro das unidades escolares, isso independentemente da educação pública ou da rede privada. A gente tem, com este crescimento, né, e eu digo amadurecimento, até legal, falando de legislação, onde a escola deve se tornar cada vez mais inclusiva e o debate enorme acerca da inclusão, o que é uma efetiva, né, uma inclusão efetiva dentro da escola e o quanto a gente tem nuances que precisam ser discutidas, pensadas. Estar hoje na consultoria de uma grande editora é, de novo, de uma grande responsabilidade, porque a gente pode, de certa forma, contribuir, levando para dentro da escola, nos nossos livros, nas nossas formações de professores, nas nossas implementações. Então, só para você ter uma ideia, na Base Nacional a gente fala sobre educação integral. E o que na verdade, quer se alcançar com isso? Antes a gente olhava só para a cognição. Então, se a gente estava triste, se a gente estava com questões, se a gente tinha uma dificuldade, isso era secundário. Hoje, com a educação integral, as habilidades socioemocionais, elas atrelam. Você estudou, não sei se você já prestou concurso, você estuda, estuda, estuda e chega na hora, você se desestabiliza emocionalmente e tudo aquilo que você tinha estudado parece que sumiu. Porque você precisa ter uma inteligência emocional. Então, hoje, a gente tem olhado os nossos materiais sempre pensando de que forma e que estratégias a gente pode trazer para que ele se torne cada vez mais inclusivo. A gente trabalha com a comunicação alternativa porque são crianças que não sabem ler, né? Na faixa etária é muito comum. Sim, Eles são não verbais neste sentido. E muitas vezes a gente tem crianças do espectro autista não verbais. A gente tem outras crianças com outras questões que precisam de uma linguagem alternativa. sim. Então, os nossos materiais, a gente está olhando para implementar em quase todos, quando possível, esse tipo de estratégia, que ele vai permitir que o nosso material atenda de forma potente o maior número de estudantes. De uma forma simplista, eu conversando com a Irene, ela falando do nosso Sabe Brasil. Sim. Ela falou, cara, quando você tem 4 simulados no ano do Sabe Brasil, lógico que é para você fazer uma correção de rotas, você ver em que nível cada um está, tudo isso. Mas você também tem um simulado do que a criança ou aluno vai passar na avaliação do SAEB. Uhum. Então ele já se habitua com aquela situação também. Porque ela falou que tem casos que o aluno é muito bom aluno, ele tem muito bons resultados, mas na avaliação do SAEB é um professor que ele nunca viu, é uma metodologia que ele nunca viu, é o gabarito que ele não sabe transcrever para o gabarito o que ele já aprendeu, Uhum. então também ajuda ele de uma maneira socioemocional dessas habilidades para ele aprender a lidar com uma situação diferente, de uma maneira simplista. E olha só, a LT trabalha com coleções, né? Então, diferente de uma editora de literatura que você tem. E as nossas temáticas e as nossas coleções, elas se preocupam com o processo. Porque o que você está me dizendo na verdade, isso é desenvolvimento de comportamento, né, Rica? Você vai se habituando e vai desenvolvendo comportamentos. No Povos do Brasil, que é uma coleção nossa, só dando spoiler, a gente tem o caderno de projetos e na coleção do Mundo Sustentável também. E na metodologia de projetos, Rica, você vai desenvolvendo etapas de uma forma permanente e elas começam a desenvolver estruturas mentais e você vai olhando o mundo e as diferentes estruturas já com este processo desenvolvido. Então a gente diz que os nossos materiais, muitas vezes eles entram de forma interdisciplinar, outros mais focados em alguma área do conhecimento, mas eles são para além do que eles se propõem inicialmente. Porque quando você está trabalhando com o Povos do Brasil e você está trazendo identidade, reconhecimento, e tem um caderno de projetos, você está trabalhando com estruturas mentais de pensamento computacional. Você vai pegar um problema e dividir em etapas e vai resolver etapa por etapa. Você está tendo procedimentos que vão ajudar na língua portuguesa,
que vão Exatamente. ajudar numa situação cotidiana que você precisa resolver. Exatamente. Então, é olhando, quando você diz, esse processo de consultoria, ele vem neste lugar de olhar para tudo que a gente tem de incrível, olhar para o quanto a escola e o professor precisa de contribuições para que de verdade ele tenha efetividade no tempo que ele está com as crianças. Te completando, é uma coisa que eu acho muito interessante, e daí te dando um depoimento como distribuidor. A gente acompanha a implementação do projeto, né? O distribuidor vai fazer a parte comercial, a LT Uhum, traz sempre e é uma coisa que o Marco e o Jean sempre colocaram para o distribuidor. Falou, não esquece, você não é pedagogo. uhum, Você, então, quando você vai fazer uma apresentação de material, tenho interesse? Tenho. Então, a equipe sim, nossa pedagógica sim, avança e sim. vai fazer a apresentação pedagógica desse material. Uhum, Isso é uma coisa para a gente que é muito interessante. E a segunda etapa é o que você vem falando. A LT vem fazendo um acompanhamento dessa implementação com o pedagógico do município ou do estado em tempo. Eu brinco lá com o Marco e falo assim: não, a gente fala toda semana com todos os sim, municípios que a gente tem uhum, projeto e não fala com o município só quando tem um problema. Não. uhum. Quando tem que fazer um ajuste. A gente fala com ele o tempo todo porque a gente está aqui para atender e ajudar. E qualquer dificuldade que o professor tiver, a gente tem uma equipe para dar suporte. Aí vem você para dar apoio para nossa equipe. E na verdade, a escuta é muito importante, né, Rica? E eu me tornei consultora, e aí falando, eu trabalhei muitos anos na formação de professores, e as minhas primeiras publicações, Rica, só para você entender, elas surgiram de um incômodo. Então, eu fui estudar matemática, eu sou da área, né? Ou seja, fiz a formação em pedagogia, especialização em alfabetização e letramento. E quando eu fui lecionar para turminhas ali de quarto e quintos anos, eu percebi que eu precisava aprender matemática. Porque curricularmente a pedagogia, toda a minha trajetória não me levava para esse lugar. Então, eu incomodada fui estudar matemática porque eu não me sentia preparada para contribuir com os meus estudantes. Me Entendi. apaixonei, fiz mestrado, doutorado em educação matemática, só que eu estudo matemática emocional. Porque antes de a criança aprender matemática, ela tem que querer e desejar aprender matemática. E eu escutava, eu não gosto, eu não sei, eu não quero, é difícil. E escutava isso dos meus pares, dos meus colegas pedagogos. Uhum. E aí eu desenvolvi um livro de literatura chamado Problemas Monstruosos que trazia esse universo literário para ensinar matemática. Maravilhoso. Então, todos os materiais, eles vêm da escuta. O que que a gente pode, que a gente está vendo que é uma necessidade do professor? O que a gente está vendo que hoje está sendo discutido? De que forma, do lado de cá, a gente consegue unir a nossa equipe incrível, multidisciplinar, de especialistas, para desenvolver produtos e processos para contribuir, fazer a nossa parte. Né? Então, eu acho que é um pouco deste lugar que eu venho. Cris, quero te agradecer. A gente tem que Oh, terminar. Eu falei, aqui a gente fica 2 horas, 3 horas fácil. conversando fácil. Nós vamos ter vários outros momentos. Eu vou te Ai, que pedir e bom. te convidar para vir aqui para a gente falar, trazer convidados juntos, Isso. enfim, nos provocar Uhum. com o que a gente pode ajudar na implementação dos nossos projetos e o que a gente pensa lá no final para essas crianças, alunos e para as famílias brasileiras. Muito obrigado. Eu vou te pedir para deixar aqui uma mensagem Ai. para a gente e para a família LT com o meu boas-vindas e até Ah. logo, Cris. Bom, Rica, eu tô assim, até emocionada, feliz demais. Pode chamar quando quiser, eu brinco, eu sou facinho. E dizer que é uma honra. Eu comecei vindo com essa provocação de me tornar autora na LT, Uhum. fui me esparramando, fui sendo acolhida. Então, acho que isso, quando você fala do Jean e de toda essa equipe, o acolhimento, né? E a oportunidade de, junto, pensar, refletir, repensar. Então, eu já me senti em casa. Tô feliz demais. Queria só agradecer, né, Rica? E dizer que a gente está junto nesse processo e que a gente não vai desistir. A gente vai continuar ali firme e forte, levando o que a gente vê que pode ser transformador. Cris, novamente, muito obrigado e convido você
para assistir no próximo episódio com a gente do Motivando Saberes. Beijo!